Evangelho de Marcos, capítulo 8, e versículos 1 a 9, cujo título é A Segunda Multiplicação dos Pães. Já nos versos 1 e 2 diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Muito bem. Nestes versos, Jesus estava novamente cercado por uma grande multidão de pessoas que o aguardavam, que o seguiam buscando ouvir os seus ensinamentos e ver as suas obras milagrosas. Então o versículo menciona que essa grande multidão, ela estava passando por uma situação difícil. Por quê? Pois não tinha comida suficiente para alimentar todos. Então Jesus, ele demonstra a sua compaixão pelos seguidores que o acompanhavam. Há 3 dias, a multidão, elas estavam sem comer. Então Jesus se preocupou com as suas necessidades físicas. E Jesus não desejou que elas saíssem do seu convívio sem terem sido alimentados. Já nos versos 3 e 4, vamos ver o que diz. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-lo de pão? Aqui no deserto? Aqui Jesus compreende que caso liberasse aquela multidão sem comida, muitos deles se desfaleceriam. Eles estariam fracos, sem energia para retornar para suas casas. Especialmente aqueles que percorreram longas distâncias para estar com Jesus. Isso mostra o cuidado e a preocupação do Senhor Jesus para com os seus seguidores, para com o bem-estar físico e espiritual das pessoas que o seguiam. E diante desta situação, os discípulos, eles questionaram como seria possível alimentar tantas pessoas num lugar do deserto, onde a oferta de comida era escassa. Então os discípulos, eles demonstraram falta de fé em relação à possibilidade de solucionar o problema. Já nos versos 5 e 6, diz assim: E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Vemos aqui que Jesus, ele pede para os seus discípulos que verifiquem a quantidade de pães disponíveis. Então, eles encontraram 7 pães, o que claramente não seria suficiente para alimentar aquela multidão que estava ali. Então, Jesus ordena que aquela multidão se assentassem, e com os 7 pães disponíveis, Jesus realiza o milagre da multiplicação. Então Jesus agradece a Deus, o Pai, pelas provisões, e em seguida o Senhor parte os pães e os entrega aos seus discípulos para distribuírem às pessoas. E é importante notar que o milagre acontece
durante um ato de gratidão e serviço aos outros. Já no verso 7, diz assim: tinha também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, o ordenou que também lhes pusessem diante. Vemos aqui no versículo 7 que, além dos pães, havia alguns peixinhos disponíveis. Então Jesus novamente agradece ao Pai e ordena que também sejam distribuídos àquela multidão. E esse detalhe mostra uma dimensão adicional ao milagre, pois mostra que Deus provê abundantemente para satisfazer as necessidades físicas das pessoas. Já no verso 8, diz assim: e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 alcofas. Muito bem. Vemos aqui no verso 8 que após a distribuição dos pães e peixes, toda aquela multidão comeram e ficaram satisfeitos. E surpreendentemente, após todos serem alimentados, houve ali sobras, e os discípulos, então, eles recolheram 7 cestos cheios de pedaços restantes. Isso demonstra o caráter milagroso do acontecimento, onde a multiplicação dos alimentos excedeu qualquer expectativa. Já no verso 9, diz assim: e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Então este versículo, ele conclui o relato do milagre da multiplicação dos pães e peixes, pois cerca de 4.000 pessoas foram alimentados nesse evento. E após todos terem sido alimentados, saciados, Jesus o despediu, permitindo que retornassem para suas casas. Então, essa história relatada em Marcos capítulo 8, e versos de 1 a 9, mostra a compaixão de Jesus pelos necessitados e a sua capacidade de suprir as necessidades físicas das pessoas de uma maneira sobrenatural. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostra o poder e a providência de Deus, bem como o cuidado de Jesus por aqueles que o seguem. Então, este evento também é um lembrete da importância da confiança em Deus para suprir as nossas necessidades e demonstrar gratidão por suas provisões. Amém? Muito bem. Espero ter ajudado a compreender este capítulo 8 de Marcos, e versos de 1 a 9, que falou sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. Lembrando também que a primeira multiplicação dos pães e peixes ocorre no capítulo 6 de Marcos, e versos 30 e 44. 30 a 44. Muito bem. Por hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, fica em paz e até lá, em nome de Jesus Cristo.